Olá, minhas amigas, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luciano Favaro. Estamos aqui hoje para gravar questões para o concurso de delegado da Polícia Civil do Paraná, questões de direitos humanos. Minhas amigas e meus amigos, o edital de direitos humanos até não é tão... tem vários assuntos. Então, nessas nossas questões que nós iremos resolver, tentaremos abordar um pouco de cada assunto. Mas vou te falar uma coisa, do que está lá, 3 tópicos nos chamam a atenção. Não sei se é nessa ordem, tá? Então é apenas para você saber. Um deles é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nós faremos questões aqui sobre ela. O outro é a respeito da incorporação dos tratados de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. Faremos questões desse assunto também. E o terceiro tópico, que é o que nós iniciaremos, que talvez é o mais extenso, é a chamada Teoria Geral dos Direitos Humanos. E ele cobra vários assuntos, como, por exemplo, o conceito, a fundamentação, a classificação, enfim, entre outros assuntos que nós vamos abordar aqui nas nossas aulas. Muito bem? Então, fica aí essa dica inicial, de que aqueles tópicos ali mencionados, os 3 mais relevantes são esses. Aí depois ele cita até uma convenção específica, se tivermos aqui condições, tempo, nós resolveremos algumas questões também sobre eles, mas o nosso foco é nesses 3 principais assuntos, belezinha? Então, sem maiores delongas, vamos começar ali nossas questões de direitos humanos. E o primeiro tópico que eu começo a tratar é sobre o conceito. Veja, antes de fazer essa questão, eu vou para o próximo slide, que acho que tem um slide em branco aí, ó. Vamos fazer uma explicação inicial, quer ver? Nós temos aqui, na nossa aula de direitos humanos, nós temos 4 conceitos que eu reputo necessário a gente fixar antes de avançar. Quer ver? O primeiro é o direitos humanos. O primeiro tópico é exatamente direitos humanos. O segundo é o direito humanitário. O terceiro é direitos... Eu vou colocar até numa outra ordem, calma aí, ó. Antes direito humanitário. Direitos fundamentais, tá? Opa, direitos fundamentais. O terceiro, direito humanitário. E o quarto, direitos do homem. Ah, professor, eu pensei que tudo fosse significado. Pois é, temos algumas diferenças. Olha só, quando eu falo em direitos humanos, eu me refiro aos direitos positivados, aqueles direitos que são positivos, os direitos fundamentais positivados na ordem internacional. Na ordem internacional. Então, são os direitos inerentes a todas as pessoas, mas que são positivados na ordem interna. Já os direitos fundamentais são aqueles direitos, mesmos direitos às pessoas, a proteção dela contra, inclusive, as arbitrariedades do Estado, são os direitos fundamentais protegidos, ou melhor, positivados no âmbito interno. Perfeito? Então, essa é a grande diferença entre os direitos humanos e o direito internacional. Direitos humanos e direitos fundamentais. Aí venha comigo, 30 segundos. Cuidado, tem aluno até que confunde assim, pensei que a diferença é que direitos humanos fosse mais amplo do que direito internacional, do direitos fundamentais. Não, pensei que direitos fundamentais, eles fossem direitos... além de serem mais restritos, fossem direitos... Enfim, faz outras classificações. Não. Né? A diferença entre essas duas expressões é que um, enquanto é positivado no âmbito internacional, o outro é positivado no âmbito interno, ok? Então, cuidado para não confundir. Aí vamos avançar. Quando eu falo em direito humanitário já é um termo mais específico. Eu quero tratar da proteção, olha aí, cuidado, da proteção das pessoas, e aí não importa quais pessoas nesse momento, depois a gente vai voltar a esse conceito, das pessoas em conflito armado. Em conflito armado. Armado. Muito bem? Proteção das pessoas em conflito armado. Daqui a pouco a gente fala que pessoas que... Então veja, quando eu falo em direito humanitário, ele é mais específico do que os direitos humanos, do que os direitos fundamentais. Não, professor, não entendi. Então vamos lá, para finalizar aqui. Direitos humanos, direitos fundamentais é a proteção da pessoa, os direitos inerentes a ela a qualquer tempo. Não, entendeu? A qualquer tempo. Não quero aqui saber de questão de guerra específica. Já direito humanitário eu quero tratar de um conceito específico. É a proteção das pessoas nos conflitos armados. E a última nomenclatura que coloquei aqui é direitos do homem. Quando eu me refiro aos direitos do homem, eu me refiro aos direitos chamados direitos naturais. Direitos naturais.
Ou seja, são aqueles direitos fundamentais que não precisam estar positivados. Então, quando a gente fala em direitos do homem, eu me refiro aos direitos que não estão positivados, mas que são inerentes à pessoa, que são inerentes ao ser humano. Quando eu falo a expressão direitos humanos, eu me refiro a uma teoria chamada jus naturalista, ou como o próprio nome está dizendo aqui, direitos naturais. Não, professor, não entendi. Qual a diferença para os demais, então? Simples. Enquanto os outros três estão positivados, os direitos naturais não estão positivados. Os direitos do homem não estão positivados. São aqueles direitos fundamentais inerentes a todas as pessoas, independentemente de estar positivado. Então, vamos ver se a gente consegue resolver algumas questões sobre esse assunto. A gente vai elucidando mais algumas dúvidas. Vamos lá. Primeira questãozinha. Conceitualmente, os direitos humanos são os direitos protegidos pela ordem internacional. Então, lá, direitos humanos. É a proteção na ordem internacional? Correto. Contra as violações e arbitrariedades que o Estado possa cometer às pessoas sujeitas à sua jurisdição. Por sua vez, os direitos fundamentais são afetos à proteção interna. Direitos fundamentais afeta a proteção interna dos direitos dos cidadãos, os quais encontram-se positivados nos textos constitucionais contemporâneos. Show de bola! Então, se você entendeu, nós estamos aí diante de duas... Cadê a canetinha ali, ó? Acho que é esse aqui, não. Nós estamos diante de duas expressões que nós trabalhamos, ó. Enquanto direitos humanos é a proteção no âmbito na ordem internacional, direitos fundamentais é a proteção na ordem o quê? Interna dos direitos dos cidadãos. Belezinha? Então, a questão número 1, sem dúvida, ela está o quê? Correta. Correta. Ficou amarelo. Correta. Beleza, verdadeiríssimo. Vamos ao número 2. As distinções apresentadas na doutrina entre as expressões direitos humanos e direitos fundamentais são focadas na ideia de que os direitos humanos são absolutos, ao passo que os direitos fundamentais podem ser relativizados no caso concreto. Não, cuidado, hein? Também é outro problema que os alunos falam. Então, além de dizer, um é mais amplo do que o outro, não, tá errado. Então quer dizer que um é absoluto, o outro é relativo, é o que ele está propondo. Direitos humanos são absolutos e direitos fundamentais são relativizados. Não diga isso. Vamos resolver questões sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e lá você vai ver que também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, talvez o primeiro documento que nós tenhamos em que se enumerou a nível internacional os direitos fundamentais, você tem lá alguns direitos que podem ser relativizados, mas dê tempo ao tempo. Essa questão então está errada, a diferença não é essa. Direitos humanos são absolutos, relativos fundamentais são relativizados. Errado. Não é isso, falso. Colocar certo e errado, tá? Verdadeiro ou falso, aliás. 3. A expressão direitos humanos ou direitos do homem é reservada e pode parar por aí, né? Mas vamos continuar lendo para não ver se não tem... Mas você concorda que ele está querendo, como é que é ali? Igualar as expressões direitos humanos ou direitos do homem. Já tem algum problema. Mas vamos continuar. É reservado aos direitos relacionados com posições básicas das pessoas inscritos em diplomas normativos de cada estado. Peraí, inscrito em diplomas normativos de cada estado? Veja, se é inscrito no diploma normativo de cada estado, não é nem direitos humanos, nem direitos do homem. É direitos o quê? Fundamentais. Olha ali, positivados no âmbito interno. Em diploma normativo de cada estado. São direitos que vigem numa ordem jurídica concreta, sendo por isso garantidos e limitados no espaço e no tempo, pois são assegurados na medida em que cada estado os consagra. Falso. Falso. Por quê, professor? Primeiro erro, direitos humanos não é sinônimo de direitos do homem. Segundo erro, dizer que estão inscritos em diplomas normativos de cada estado. Não, porque o direitos do homem não estaria, para começar, ele não é positivado. E segundo, que se for inscrito em diplomas normativos, dá-nos a entender que é diplomas normativos internos. Consequentemente, seria essa expressão mais adequada, direitos fundamentais. Vamos à próxima questãozinha. 4. O direito humanitário não abrange as prescrições ligadas à proteção dos civis durante a guerra. Errado. Veja só, não abrange, falso, ele abrange. Então, quando eu falei naquele conceito lá, direito humanitário é a proteção das pessoas nos conflitos armados. É a proteção dos conflitos armados. Então, vamos lá, que pessoas são essas? Bom, aprendemos aqui alguma, acabamos de aprender uma. Pode ser os civis? Pode.
Então, volta lá para aquele slide rapidinho. Ó. Cadê? Direito de proteção das pessoas em conflito armado. Que pessoas são essas? Acabamos de ver. Uma delas podem ser quem? Os civis. Ah, são só os civis? Não. O prisioneiro de guerra, o ferido em campanha. Traduzindo, venha comigo. Aquelas pessoas que não participam das hostilidades. Ué, professor, mas espera aí. O soldado ferido em campanha, ele participou. Opa, gostei do verbo que você utilizou. Ele participou, não participa mais. Então, ao ele não participar mais, ele não está fazendo parte mais do conflito armado. Consequentemente, se ele ficou ferido em campanha, ele tem que ter a proteção do direito humanitário. Tá, sempre a gente comenta, né? Quando surge o direito humanitário, lá no século XIX ainda, 1800 e pouco, 64 para ser mais específico, era muito comum, antes como é que funcionava? A guerra, ela funcionava para matar o outro, os inimigos, essa era a visão. Ah, então vamos matar o outro inimigo, porque matando, enfim, você vai ganhando espaço, conquistando tudo tal. Hoje, né, aí depois disso, não hoje, depois disso, o que eles começam a pensar? A guerra, ela muda um pouco o conceito depois do direito humanitário. Eles não atiram mais para matar, eles atiram para machucar. Por quê? Porque quando você tem um soldado ferido em campanha, você vai tirar aquele soldado e um outro, provavelmente, que vai levar ele, porque ele vai ter que proteger. Como é que funcionava antes da proteção do direito humanitário? Ah, fulano levou um tiro na perna? Não tem o que fazer com ele. Mete um tiro na cabeça dele que a gente não vai perder tempo. O próprio exército fazia isso com ele. Então a gente muda o conceito ao inserir a expressão direito humanitário. Tá claro? Então, volte comigo. Direitos, são a proteção de quem? Pessoas são civis, os prisioneiros de guerra. Quem mais? Os soldados feridos em campanha. Opa, soldados feridos em campanha. Ok, muito bem. Então vamos lá, voltemos. Então, dizer que o direito humanitário não abrange as prescrições ligadas à proteção dos civis durante a guerra? Falso, porque ele abrange. Vamos ao número 5, na mesma linha. Mesmo conceito, direito internacional humanitário, como conceito abrangente, abarca ao mesmo tempo a proteção dos direitos humanos dos refugiados e os direitos humanos em tempos de paz. Pode parar por aí. O direito internacional humanitário não trata dos refugiados e ele não trata dos direitos humanos em tempo de paz. Volte comigo de novo. Na verdade, se você olhar nos direitos humanos, você tem três grandes vertentes de proteção dos direitos humanos. Você tem a proteção do refugiado, você tem a proteção, vamos falar na ordem que eles surgiram. Você tem a proteção dos direitos, do direito humanitário, você tem a proteção dos direitos humanos, proteção das pessoas a qualquer tempo, e tem a proteção do refugiado. Então foi assim que foram surgindo ao longo dos anos. Então são três grandes vertentes. Aquele quer confundir as três vertentes. Não. São coisas distintas. Proteção do direito humanitário não se dá em tempos de paz. Se dá em época de conflito armado. Então tá errado aqui, vamos avançar. Aí ele fala, né, ó, não alcançando, porém, as disposições de proteção aos combatentes postos fora de combate, por captura ou ferimento. Errado, porque o direito internacional humanitário, ele abarca a proteção aos combatentes postos fora de combate, por captura ou ferimento, tá bom? Aí ele fala, por serem tais prescrições típicas matéria de ius in bello. O que é ius in bello? É o direito na guerra, é o direito bélico. Belo, né? Direito bélico. Bom, então resumindo, minhas amigas e amigos, a número 5 está falsa, e aí tem vários erros, se você percebeu. Ele quer dizer que é um conceito abrangente, quando na verdade o conceito dele internacional humanitário, ele é um conceito mais restrito. Avante, número 6. A doutrina não estabelece qualquer diferença substancial entre as expressões direitos humanos e direito humanitário. Pode parar por aí? Pode. Olha aí, que mole. Servindo ambas a designação do mesmo conjunto de regras voltadas à proteção da pessoa humana, tanto no plano internacional quanto no plano interno. Falso, nem direitos humanos é isso, direito humanitário não é essa também diferença, como a gente acabou de explicar. Número 7. O direito internacional humanitário é menos abrangente que o direito internacional dos direitos humanos, tendo precedido historicamente esse último. Isso daqui realmente está certo. Quer ver? Olha só. Imaginemos que vou fazer uma esfera aqui, não. Imaginemos que essa esfera, nossa vida, que coisa feia, mas que essa esfera é os direitos humanos. Ó, então, direito internacional dos direitos humanos. Tá, beleza. Essa esfera é os direitos humanos. Dentro dela você tem vários assuntos que são estudados. Entre eles, um deles é o direito internacional humanitário. O direito internacional humanitário.
Ah, não entendi, professor. Ah, então vamos ter que entender isso aqui. Mas na parte da questão final ele fala, tendo precedido historicamente esse último. Quem que é tendo precedido? Ele fala que o direito internacional humanitário precedeu historicamente esse último. O que é esse historicamente esse último? Então, ou seja, ele precedeu, ele veio antes. O direito humanitário veio antes do direito internacional dos direitos humanos. Está correto isso daqui. Veja que interessante. Então, o primeiro momento que a gente fala na proteção das pessoas, dos direitos das pessoas internacionalmente, é exatamente lá em 1864, quando eles verificam assim, peraí, um soldado ferido em campanha, o próprio exército vai e mata ele? Não, tem que cuidar desse soldado. Não está certo você matar ele. Então começam a surgir regras para proteger os feridos em campanha. Entre eles, os primeiros que a gente foi proteger foram os militares. Os civis, inclusive, só veio essa proteção depois da Segunda Guerra Mundial. Esqueceram dos civis, porque imaginavam que a proteção era só para os militares, assim por diante. Bom, resumindo, depois de alguns anos é que vai se falar na proteção internacional dos direitos humanos, ou seja, não temos que proteger os direitos fundamentais apenas durante a guerra, mas também em qualquer tempo, inclusive em tempos de paz. Então, resumindo, primeiro momento surgiu o direito humanitário, um conceito mais restrito, restrito. Depois veio direitos humanos, o conceito de direitos humanos, que é um conceito mais abrangente, que acabou até abarcando o conceito de direito humanitário. Está lá dentro, é uma parte lá dentro. Mas, historicamente, volte comigo, o direito humanitário, ele precedeu o conceito de direito internacional dos direitos humanos. Então, o número 7 ele é verdadeira, sem nenhum problema. Muito bem? Vamos à próxima questãozinha, número 8. O direito internacional humanitário restringe-se à proteção das populações civis na hipótese de conflitos armados, excluindo-se os militares postos fora de combate. Errado, né? Acabamos de falar, na verdade, a proteção do direito humanitário ela surge justamente para proteger os militares, depois que viemos falar nos civis. A título de exemplo, ó, os militares foi em 1864, acabei de falar, mas vamos colocar aqui as datas. E a população civil, a proteção dela mesmo só vem depois com a revisão das convenções de Genebra, já após a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Na década de 40, foi lá em 46 que eles fizeram a revisão delas, tá? 46, 44. Bom, enfim, na década de 40, coloca na década de 40 para não ter erro aqui, ó. Década de 40, pós Segunda Guerra Mundial. Pós Segunda Guerra. Segunda Guerra Mundial. Muito bem, então o erro aqui, né, já vimos, tudo bem, tá falsa. Por que está falsa? Vou colocar aqui certinho, verdadeira. Por que está falsa? Porque dizer que o direito internacional humanitário restringe a proteção da população civis. Bom, vamos para um próximo tópico. A gente fica só no conceito, mas que a gente vai acelerar agora os assuntos. Esse conceito ele é muito importante para nós. Bom, próximo tópico, a gente vai tratar das chamadas gerações de direitos humanos. Eu trouxe duas questões aqui. Antes de avançar para elas, vamos fazer umas explicações iniciais. Até porque a gente não vai conseguir finalizar esse tópico nesse bloco. Vamos então a algumas explicações iniciais. Os direitos humanos, há muita crítica em relação a isso, inclusive, mas eles sempre são estudados e muito cobrados em prova com base nas gerações. Então nós temos lá a primeira geração de direitos humanos, primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. Ah, professor, já ouvi falar em quarta, em quinta. Muito bem. Já se fala, alguns já defendem até a oitava geração. Daqui a pouco eu fico até com medo, né? Daqui a pouco vai falar que é a nona geração, está parecendo Sinfonia de Beethoven, a nona Sinfonia de Beethoven. Mas enfim, então vamos falar aqui das três primeiras que são as importantes, as relevantes, e entenderemos o porquê. Bom, para começar, algumas bancas adotam geração, outras adotam também a palavra dimensão. Então, você vê elas como sinônimos, tá bom? Então, fique aí para essa primeira dica. Vamos avante. Quando eu falo em primeira geração de direitos humanos, eu quero dizer que foram os direitos que num primeiro momento foram estudados. Por isso que alguns até criticam, a palavra geração não é correta, porque geração dá a ideia que é substituída. Então, veja, meu avô já é falecido, meu pai substituiu o meu avô, até para fins de herança, e eu vou substituir o meu pai. Então, ou seja, são gerações, correto?
Não, mas não é a ideia que uma não substitui, pelo contrário, uma coexiste com a outra. Vou até colocar aqui um mais, elas se somam. A primeira geração ela se refere aos chamados direitos civis e políticos. Direitos civis e políticos. Ah, professor, o que é um direito civil? O que é um direito político? Gente, olha, quer um exemplo? Olhe lá no artigo 5º da Constituição, título de exemplo. Você vai ver vários exemplos de direitos civis. Direito à propriedade, direito à liberdade de expressão, direito à liberdade de religião, enfim, e assim por diante. Políticos, artigo 14. Veja lá. Artigo 14 da Constituição, você vai ver os direitos políticos. Muito bem. Num segundo momento, surge a necessidade dos chamados direitos de segunda geração, que são os direitos sociais, os direitos econômicos e os direitos culturais. Muito bem? Bom, professor, de novo, tem isso na Constituição? Sim, sem dúvida. Olha aí, artigo 6º, ele trata dos direitos sociais. Artigo 170, ele trata dos econômicos. Título de exemplo, tá? 215 trata dos culturais e assim por diante. Essa é a segunda geração de direitos humanos. A terceira geração, ela cuida, aí, avançando num tempo, ela cuida. Aqui você tem, né, o surgimento dela aí, primeira vez que se fala, ela começa a ser falada no século XIII. Já a segunda geração é no final do século XIX e início do século XX. E já a terceira geração já no final do século XX. Bom, mas resumindo, nós vamos tratar algumas questões talvez da parte histórica, mas vamos aqui a essas gerações. A terceira geração ela já cuida, diferentemente da primeira e da segunda, ela já cuida dos direitos chamados transindividuais. Então são os direitos transindividuais. O que é transindividuais? Eles transcendem o indivíduo, transcende o indivíduo. Então, por isso que a gente fala que a terceira geração ela cuida dos direitos chamados coletivos ou chamados difusos. Beleza? Bom, olha só, qual é a crítica que se faz? Vou pegar até uma outra canetinha. Qual é a crítica que se faz a essas gerações? Eu quero que você entenda para não ter dúvida aqui. Porque alguns falam, olha, uma das características, nós vamos ver no próximo bloco, uma das características dos direitos humanos é a indivisibilidade. Ou seja, os direitos humanos são indivisíveis. Como é que você pode dividir aqui em geração? Então, alguns dizem, alguns doutrinadores, entre eles o professor André Ramos, ele fala, olha, não faz mais sentido dividir em gerações, mas para a sua prova você tem que saber que essas gerações, elas foram surgindo ao longo dos anos e, consequentemente, elas foram sendo estudadas e foram adequando os direitos dentro dela. Na década de 90, veio um doutrinador, quase que não sabe, um doutrinador francês e propõe o seguinte, qual era o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então ele propõe que a primeira geração refere-se aos direitos de liberdades, na qual o Estado tem que abster de praticar o ato. Certo? Por que é liberdade? Porque ele tem que dar liberdade para a pessoa. Então o Estado não pode fazer. Por isso que é chamado também de direitos negativos. Segunda geração, direitos de igualdade ou positivos. O Estado tem que agir para assegurar os direitos sociais. Vemos aí, por exemplo, assegurar um benefício do Corona Voucher durante o período de pandemia. Então o Estado tem que agir, é um direito social. Ele tem que pagar. Eu até sempre falo, né? O direito de segunda geração tem que ter dinheiro, tem que ter grana para assegurar o direito de segunda geração. E a terceira geração, a gente são os direitos transindividuais, e seria, dentro daquela lema da Revolução Francesa, a fraternidade, mais atualmente conhecido como solidariedade. Vamos colocar isso? Venha comigo. Então, primeira geração são os direitos de liberdade, ou também chamados direitos o quê? Negativos, ou você pode ver, né? Liberdades negativas. O segunda geração são os direitos de igualdade, ou também chamado de positivos. E a terceira geração são os direitos de fraternidade, ou também chamado de, atualmente, de solidariedade. Muito bem. Bom, resumindo, levem isso para a sua prova. Vamos fechar aqui com duas questões nesse bloco. Vejam lá comigo. Cadê? 9. Os chamados direitos de solidariedade correspondem no plano dos direitos fundamentais aos direitos de segunda geração. Epa. Solidariedade
Solidariedade segunda geração? Não, não, não. Solidariedade não é segunda geração. Solidariedade é qual geração? Terceira geração. Vamos avante. Então, falso, falso. 10. Os direitos humanos de primeira geração referem-se às reivindicações de condições dignas de trabalho e originam-se das lutas sociais desencadeadas com a Revolução Industrial. Bom, enfim, aqui, essa número 10 conta até um pouco uma parte histórica, que tem lá no edital, inclusive, a afirmação histórica dos direitos humanos. Quando é que surgem os direitos de segunda geração? Justamente com as lutas desencadeadas aí com a Revolução Industrial. Veja que nós temos o ápice da primeira geração é a Revolução Francesa, mas o da segunda geração é a Revolução Industrial. Quando as pessoas trabalhavam exaustivamente, não sei quantas horas por dia, ganhavam pouco. Ah, você está falando de mim? Não, não, né? Pode acreditar que era muito pior do que o que a gente vive hoje. E não tinham direitos nenhum, crianças trabalhavam, mulheres, enfim, e não faziam jornadas distintivas nenhuma. Não havia distinção entre pessoas, para o trabalho, inclusive crianças trabalhavam. Resumindo, começa a se brigar por direitos sociais. É aí que então é inseridos os direitos sociais e a primeira Constituição que nós temos a inserir direitos sociais é a Constituição Mexicana de 1917. Tá bom? Bom, resumindo, então não foram os direitos de primeira geração, põe no slide, não foram os direitos de primeira geração que foram desencadeados com a Revolução Industrial. Não, 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 não. Muito bem? Bom, dá para fazer mais uma questãozinha, quer ver? Ó, 11 e 12. Os direitos humanos de segunda geração ainda não foram incorporados à legislação nacional, permanecendo, pois, como normas programáticas do direito internacional humanitário. Não foram? Errado, né? Foram incorporados sim. Errado, foram incorporados. Tá? Permanecendo, pois, como norma programática? Errado, eles foram incorporados ao direito internacional, à legislação nacional. Acabei de falar ali o exemplo, né? Cadê? Ó? O artigo 6º, se você olhar, direitos sociais, nós temos lá, entre outros. Então, a número 11 ficou falsa. Número 12, a expressão direitos humanos de primeira geração refere-se aos direitos sociais, culturais e econômicos. Epa! Primeira geração, sociais, culturais e econômicos? Não. Isso que geração que é? Segunda geração. Porque a primeira geração, ela cuida dos chamados, cadê? Volta ali para nós. Direitos o quê? Civis e direitos políticos. Então, afirmar direitos sociais, culturais e econômicos não é de primeira geração, mas é de segunda geração. Belezinha? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, 13 a 14. Vamos a esse daqui, ó. Os chamados direitos de solidariedade. Ah, que ficou igual, hein? Número 13 é igual, ó. Correspondem, no plano dos direitos fundamentais, aos direitos de segunda geração, que se identificam com as liberdades concretas, acentuando o princípio da igualdade. Veja, solidariedade, novamente. Essa 13 acho que ficou igual a... Cadê, ó? A número 9, exato. Vamos fazer ela de novo. É interessante, ó. Os chamados de solidariedade correspondem, no plano dos direitos fundamentais, aos direitos de segunda geração. Não, solidariedade terceiro. E aí tem um outro erro nessa questão, que ele fala que se identificam com as liberdades concretas. Epa! Liberdades concretas, que geração que é? Primeira. Acentuando o princípio da igualdade. Que geração que é essa aqui? Segunda. Gente, a número 13 não pode ter dúvida nela. Número 14. Os direitos da quinta dimensão são direitos transindividuais que transcendem os interesses do indivíduo e passam a se preocupar com o gênero humano, com altíssimo teor de humanismo e universalidade, inserindo-se o ser humano em uma coletividade que passa a ter direitos de solidariedade ou fraternidade. Veja, nós não falamos da quinta dimensão, ou quinta geração, mas você concorda comigo que quando eu falei em solidariedade, fraternidade, um espírito de uma coletividade, um espírito, como que ele falou ali, né? Cadê? Ó? Transcende transindividuais que transcendem os interesses do indivíduo, com um espírito aí de coletividade. O que nós estamos tratando? Primeira geração? Não. Segunda? Não. Terceira? Terceira geração. Terceira geração. E não vai falar em quinta dimensão. A partir da quarta em diante, ele começa a voltar para tratar de interesses, de direitos específicos. Enquanto a terceira geração, ela trata dessa coletividade que passa a se preocupar com o gênero humano, como ele coloca ali, com altíssimo teor de humanismo e universalidade. Então, a número 14, ela está falsa, porque não é a quinta dimensão, mas é a terceira. Tá, professor, e eu tenho que levar para a prova as demais gerações? O problema é que há muita divergência entre essas gerações. Primeira, segunda e terceira, beleza.
Não há tanta divergência para cobrança em prova. E até falo para vocês, acabei, né, até a tese, ela tá assim, não é muito mais aceita. Alguns dizem que não pode se dividir em gerações, que você acaba querendo dividir os direitos humanos. Bom, resumindo, leve para a sua prova primeira, segunda e terceira, porque não há divergência doutrinária sobre ela. Agora, reconheço que há estudos sobre a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e até a oitava. Fecha ali comigo no slide, então. Número 14 está falsa, assim como no 13 está falsa. Muito bem? Então, vamos fechar aqui esse bloco. Na sequência, a gente volta mais com esse assunto.